Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo juntos agora o estudo bíblico de congregação da semana 27 de novembro a 3 de dezembro. Tenho certeza que será uma consideração muito edificante. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora juntos estaremos preparando o estudo bíblico de congregação. Ainda estamos no capítulo 2, serão minhas testemunhas. Sendo que hoje nós iremos iniciar fazendo a consideração dos parágrafos 16 até o 23, debaixo do subtítulo Indica qual destes escolheste. Então vamos fazer a leitura e depois iremos fazer a pergunta e obter a resposta. Então vamos iniciar. Diante de tudo o que aconteceu, não é de admirar que os apóstolos tenham voltado para Jerusalém com grande alegria. Mas como eles reagiriam às orientações e instruções de Cristo? Em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, lemos que os apóstolos estavam reunidos em uma sala no andar de cima e aprendemos alguns detalhes interessantes sobre as reuniões dos primeiros discípulos. Naquela época, era comum as casas na Palestina terem um cômodo no andar de cima, acessível por uma escada externa. Será que essa sala do andar de cima ficava na casa mencionada em Atos 12:12, que pertencia à mãe de Marcos? Seja como for, é provável que fosse um lugar simples e adequado para os seguidores de Cristo se reunirem. Mas quem esteve reunido ali e o que fizeram? Veja que naquela reunião não havia apenas os apóstolos, nem se tratava de uma reunião exclusiva aos homens. Algumas mulheres estavam lá, incluindo Maria, mãe de Jesus. Essa é a última vez que a Bíblia menciona Maria de modo direto. É razoável concluir que ela não estava ali em busca de destaque, mas humildemente se reunia para adoração na companhia de seus irmãos espirituais. Deve ter sido consolador para Maria ver seus outros 4 filhos homens, que antes não eram seguidores de Jesus, reunidos ali. Esses homens haviam mudado desde a morte e a ressurreição de Jesus, seu meio-irmão. Observe também por que esses discípulos se reuniram. De comum acordo, todos eles persistiam em oração. Reunir-se sempre foi essencial na adoração cristã. Nós nos reunimos para encorajar uns aos outros, receber instruções e conselhos e, acima de tudo, adorar nosso Pai Celestial, Jeová, junto com nossos irmãos. Nossas orações e cantos de louvor nessas ocasiões agradam muito a Jeová e são vitais para nós. Nunca deixemos de nos reunir nessas ocasiões sagradas e edificantes. Então, a pergunta do 16 ao 18, parte A. Ao lermos Atos 1, 13 e 14, o que aprendemos a respeito das reuniões cristãs? Então aprendemos que os servos de Jeová sempre se reuniram com o objetivo de orar, de se encorajar e fortalecer mutuamente. Então, isso é um padrão, é uma cultura desde há muito tempo atrás, vindo de Jesus Cristo. Pergunta parte B. O que aprendemos do exemplo deixado por Maria, mãe de Jesus? Resposta: aprendemos que ela não se reunia em busca de destaque, mas humildemente se reunia para adoração na companhia de seus irmãos espirituais. Parte C. Por que as reuniões cristãs são vitais hoje? Resposta: porque elas nos encorajam, recebemos instruções, conselhos, adoramos nosso Pai Celestial junto com nossos irmãos, e as orações e os cantos de louvor deixam Jeová muito feliz. Leitura do 19 ao 21.
Mas agora, esses seguidores de Cristo estavam diante de um importante assunto organizacional. E o apóstolo Pedro tomou a iniciativa de abordá-lo. Não nos encoraja ver como Pedro se recuperou espiritualmente em poucas semanas depois de negar seu Senhor 3 vezes? Todos nós somos pecadores e precisamos de relatos como esse para nos lembrar que Jeová é bom e está sempre pronto a perdoar os que se arrependem sinceramente. Pedro chegou à conclusão de que Judas, o apóstolo que havia traído Jesus, devia ser substituído. Mas por quem? O novo apóstolo deveria ser alguém que tivesse seguido a Jesus durante seu ministério e que tivesse testemunhado sua ressurreição. Isso estava em harmonia com a promessa do próprio Jesus. Vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Pelo visto, era do propósito de Jeová que 12 apóstolos que tivessem seguido a Jesus durante seu ministério terrestre constituísse as futuras 12 pedras de alicerce da Nova Jerusalém. Assim, Deus permitiu que Pedro entendesse que a seguinte profecia se aplicava a Judas: que outro tome o seu cargo de superintendente. Como a escolha foi feita? Lançando-se sortes, uma prática comum nos tempos bíblicos. No entanto, essa é a última vez que a Bíblia fala a respeito de sortes sendo usadas dessa maneira. Pelo visto, o derramamento do Espírito Santo que ocorreu depois tornou aquele método obsoleto. Observe, porém, por que foram usadas sortes. Os apóstolos oraram: Ó Jeová, tu que conheces o coração de todos, indica qual destes 2 homens escolheste. Eles queriam que Jeová fizesse a escolha. Matias, provavelmente um dos 70 discípulos que Jesus havia enviado para pregar, foi o escolhido. Assim, Matias se tornou um dos 12. Então, a pergunta parte A: o que aprendemos do fato de Pedro ter desempenhado um papel ativo na congregação? Resposta: aprendemos que Pedro ele se recuperou espiritualmente em poucas semanas depois de negar Jesus. Então isso mostra para nós que, mesmo sendo pecadores, nós precisamos ver e ouvir esses relatos para entender como Jeová ele é bom e ele sempre perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Parte B: por que foi necessário substituir Judas e o que aprendemos do modo como o assunto foi resolvido? Então a resposta: foi necessário porque Judas ele traiu Jesus. Então havia necessidade de ter 12 para que pudesse compor 12 tronos e 12 tribos de Israel. Então foi necessário escolher mais um. Então eles oraram a Jeová e lançaram sortes e escolheu aquele a quem Jeová indicou. Leitura do 22 e 23. Esse incidente nos lembra da importância de as coisas ocorrerem de forma organizada entre o povo de Deus. Até hoje, homens responsáveis são designados para servir como superintendentes nas congregações. Os anciãos consideram com cuidado as qualificações bíblicas que se exigem dos superintendentes e oram pedindo a orientação do Espírito Santo. Por isso, a congregação considera esses homens como designados pelo Espírito Santo. Da nossa parte, nós permanecemos submissos e obedientes à liderança desses homens, contribuindo para que haja um espírito de cooperação na congregação. Depois de terem visto o ressuscitado Jesus e de terem feito alguns ajustes organizacionais, aqueles discípulos estavam fortalecidos e plenamente preparados para o que aconteceria a seguir. O próximo capítulo vai considerar isso. Então a pergunta: por que devemos ser submissos e obedientes aos que hoje exercem a liderança na congregação? Então a resposta: porque eles são designados por meio do Espírito Santo. Porque antes da designação desses homens, os superintendentes, os anciãos de congregação, eles oram, eles analisam as qualificações
para ver se eles realmente têm essa qualificação para ser um ancião. Então, nós, da nossa parte, precisamos ser submissos e respeitar da forma que é feito. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa, de alguma forma, ter sido benéfico para vocês. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.